De saída do Flamengo, Everton Cebolinha interessa a vários clubes brasileiros. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta as maiores possibilidades para o futuro do atacante. Para completar, Corinthians respondendo ao pai de Flora, o menino de 12 anos de idade que não é mais jogador alvinegro. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a Conmebol anunciou datas, horários e locais para os jogos das oitavas de final da Libertadores da América. Já dá para começar contando que o jogo escolhido pela Globo para ser transmitido para o Brasil é Cruzeiro e Flamengo. Os times se enfrentam nos dias 12 e 19 de agosto, duas quartas-feiras, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, às 21h30. Todas as demais partidas vão ser exibidas por concorrentes da Globo. Fluminense e Rivadavia se jogam em duas terças-feiras, 11 e 18 de agosto, primeiro no Rio, depois em Mendoza, 19 horas. Palmeiras e Cerro Porteño também jogam na quarta-feira, assim como Flamengo e Cruzeiro. Dia 12 e 19, primeiro jogo em São Paulo, segundo em Assunção, ambos às 19 horas. Mirassol e LDU se enfrentam em 13 e 20 de agosto, duas quintas-feiras. Primeiro jogo em São Paulo, com local ainda indefinido. O estádio do Mirassol não foi confirmado pela Conmebol. Segunda partida em Quito, ambos 19 horas. Já Rosário Central e Corinthians, com transmissão da ESPN, se enfrentam em duas quintas-feiras, nos dias 13 e 20 de agosto. Primeiro jogo na Argentina, o segundo jogo em São Paulo, ambos às 21h30. E o Corinthians decidiu responder ao pai do Flora, o garoto de 12 anos de idade que é tratado por muita gente como a maior promessa do futebol brasileiro para os próximos anos. Você sabe, nessa quarta-feira o Flora e o pai dele anunciaram a saída do timão, entre outros motivos, porque eles consideraram que o Corinthians fez descaso com o atleta. Entre as reclamações, o fato de o jogador não ter tido disputado nenhuma partida oficial no ano e nem ter sido inscrito no Campeonato Paulista. O Corinthians emitiu uma nota colocando o seu lado, abre aspas, pro timão. O Corinthians não deixou de inscrever o atleta na Federação Paulista deliberadamente. Para que o procedimento fosse realizado, era necessário o envio da documentação por parte dos representantes do jogador. No entanto, essa documentação foi encaminhada apenas em 25 de fevereiro, mais de 2 meses após a primeira solicitação feita pelo Departamento de Formação de Atletas do Corinthians, que reiterou o pedido em diversas oportunidades sem obter resposta. O que dá para contar sobre essa queda de braço entre Corinthians e os representantes do Flora que determinou a saída do menino de 12 anos de idade? Lá atrás, em 2024, quando Augusto Melo era o presidente, Claudinei Alves, braço direito do então dirigente máximo do Timão e responsável pela base, fechou um contrato extremamente alto com o Flora. A atual diretoria entende que a realidade imposta nesse contrato é absolutamente inaplicável por um menino de apenas 12 anos de idade. E o Corinthians tentava, nas últimas semanas, convencer o pai do Flora a aceitar uma redução nos vencimentos. Sem acordo, o Flora foi embora e agora vai ser anunciado muito em breve por algum rival alvinegro. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha? Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E hoje, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e até o Internacional são partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria a necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas
Pro Cebolinha é mais negócio. Esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída, como luvas, ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha que soma 22 jogos, 3 gols e uma assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. O Paulo Silva, no que é essa troca? Bora explicar o que é essa troca. Craque Neto, meu amigo Craque Neto, gosto muito dele, contou em seu programa na Band que Corinthians e Flamengo discutem a possibilidade de uma troca envolvendo Everton Cebolinha e Breno Bidon, tá? Tem algumas particularidades nesse negócio. A primeira delas, a idade dos jogadores. O Bidon tem 22 anos, 21 para ser mais preciso. O Cebolinha tem 30. Tem outro ponto super importante, contrato. O Cebolinha tem vínculo só até dezembro. A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça do Flamengo. O vínculo do Bidon só acaba em 2029. E o valor de mercado dos dois também é bem diferente. O Bidon está avaliado em 22 milhões de euros, o Cebolinha está avaliado em 7, mas hoje, se aparecer 3 ou 4 milhões de euros, o Flamengo tem que vender na hora, porque é pegar essa grana ou perder o jogador de graça. O próprio Craque Neto, durante a sua informação, ele chegou a dizer que essa troca só vai acontecer se houver uma compensação financeira ao Corinthians. E é de se imaginar que precise mesmo disso, senão não tem nem por que fazer o negócio. Antes de gravar o vídeo da tarde, em que eu expliquei um pouco mais de detalhes dessa história, eu consegui conversar com uma pessoa do Flamengo. Ninguém do Corinthians ainda me respondeu. No Flamengo, a informação é de que não há interesse em trocar o Bidon pelo Cebolinha na metade do ano, tá bom? Nicola, como é que tá a renovação do Memphis? Expliquei agora há pouco sobre o papo que eu tive com o presidente do Corinthians, né? O Deneval. Nicola, o que existe entre Corinthians e Flamengo sobre uma suposta troca Cebolinha e Bidon? Também respondi essa. Daqui a pouquinho a gente, na audiência rotativa, a gente repete essas informações, beleza? Perguntando se o Flora pode ir para o Palmeiras. Essa é uma informação importante. Nessa quarta-feira, o Flora e seu pai anunciaram a saída do Corinthians. Você vai lembrar do Flora, né? Menino de 12 anos de idade, cabelo bem bonito, enfim. Vou mostrar uma foto dele para vocês. Ele é tratado como uma das maiores joias do futebol brasileiro para os próximos tempos, né? E isso tem muito a ver com a capacidade de encantar que ele tem nos vídeos que viralizam. Isso certamente você já foi impactado por algum vídeo dele, fazendo gol, driblando, aquela coisa toda, né? E o Flora tinha ido para o Corinthians com um contrato extraordinário em 2024. Na oportunidade, o Corinthians era presidido pelo Augusto e o Claudinei Alves era o diretor de futebol da base. E o Claudinei acabou oferecendo mundos e fundos para contratar o Flora. A atual diretoria entende que esse contrato com o Flora é absurdo, não tinha o menor sentido gastar e pagar tanto para um menino de só 12 anos de idade. E o que rolou nessa temporada foi uma tentativa do Corinthians de esconder o Flora. Ele não participou de nenhum jogo oficial e nem foi inscrito no Campeonato Paulista Sub-12. E aí, cara, o Flora começou a se incomodar, ele e o pai dele. O pai dele deu uma intimada no Corinthians, o Corinthians não se posicionou e diante disso o Flora pediu a rescisão do contrato e não é mais jogador do Corinthians, tá? Deixa eu mandar uma mensagem para João Paulo Sampaio. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema. Ó, Cebolinha vai vir mesmo para o Corinthians? A pergunta é do Ronaldo Correia. O Flamengo assegura que não há negociação para troca entre Cebolinha e Bidon. O que se sabe é que o Flamengo vai tentar negociar o Cebolinha na metade do ano, é a última chance de recuperar parte do investimento. Quando ele foi comprado do Benfica, o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros.
havia uma cláusula prevendo que se ele não fosse vendido até 2026, até janeiro de 26, o Flamengo seria obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Fla. Então, a conta Cebolinha já chegou a 15 milhões de euros. Se não vendê-lo agora no meio do ano, o Cebolinha sai de graça. Dá para dizer que o Flamengo está à procura de ofertas de algo na casa de 3, 4, até 5 milhões de euros. O Corinthians não vai investir dinheiro, tá? O Corinthians vai contratar atletas, há esse combinado entre o Fernando Diniz e a diretoria, mas a opção hoje é por contratação de jogadores que cheguem de graça. Boa noite, Nicola. O Corinthians precisa de um camisa 9 urgente. Gabriel, eu concordo com você. Antes mesmo de pensar em relação à possibilidade de o Yuri ficar ou não, e não é fácil tirar o Yuri do Corinthians, porque o Corinthians tem só 50% e quer 20 milhões de euros por seu percentual, 20 milhões de euros por seu percentual, e eu acho que há necessidade de um centroavante sim. Até porque o Pedro Raul é uma negação. Deixa eu até contar um bastidor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da Portuguesa para entender como é que ficou finalizada a operação de venda do René. René é aquele atacante que fez um baita paulista pela Lusa e foi emprestado para o Vitória. O Vitória já acelerou o passo e o comprou nessa semana por 1 milhão de euros, passou até 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados à Lusa, tá? Essa pessoa com quem eu estava conversando da Portuguesa me contou que a janela de transferência se encerrava num dia e a Portuguesa havia dado ao Corinthians a prioridade na contratação por empréstimo do René até o último dia, meio-dia, tá? Eu não lembro se era uma terça ou uma sexta-feira que se encerrava essa janela para os clubes brasileiros. Mas vamos trabalhar que se fosse sexta, tá? Então, assim, a janela acaba na sexta, o Corinthians tinha até meio-dia da sexta para confirmar a contratação do René por empréstimo. A relação entre Portuguesa e Corinthians é boa e a Lusa deu essa prioridade para o Timão. Só que havia no Corinthians uma dúvida grande em relação ao René. O Mauro Van Basten, que é o observador do time, havia dado todo o aval e incentivado a diretoria a contratar o René, mas comissão técnica e diretoria olhavam com algumas ressalvas. E o Corinthians acabou abrindo mão dessa prioridade. O Vitória contratou o jogador por empréstimo, R$700 mil. O René está arrebentando no Vitória, é artilheiro por lá, metendo gol pra caramba. Ontem, por exemplo, na vitória por 2-1, ele não faz gol contra o Fortaleza, mas é ele quem cava a expulsão de um jogador do Fortaleza que muda todo o jogo. Fortaleza vencia por 1-0 e perdeu por 2-1. E o Vitória se apressou e comprou o jogador da Portuguesa por R$6 milhões, tá bom? O Corinthians tem quase 2 anos sem comprar jogador, porque a dívida não abaixa, estranho. Matheus, boa observação, melhor ainda a pergunta. Mas quando você tem uma dívida de 3 bilhões de reais, somando tudo, estádio e tudo mais, você tem um juro da dívida astronômico, assustador. Vou citar o exemplo específico do estádio do Corinthians. No ano passado, o Corinthians gastou, com todos os juros, com todos os pagamentos da arena, cerca de 250 milhões de reais. E a dívida não caiu... É melhor pegar um número, porque aí a gente dá a informação correta. Quer ver? Neoquímica Arena, estou aqui no meu arquivo de Word, e aí coloquei na navegação Neoquímica para que a gente possa dar a informação direitinho. Quer ver? Mas esse caso específico ajuda a entender o porquê de... Espera aí. Novidade sobre os name rights. Peraí. Negociar dívida. Quando você deve muito dinheiro, especialmente para bancos, você tem um custo da dívida que é astronômico, que ela te consome de forma muito maluca. O caso do Galo é o caso que está mais fresco na minha memória, porque é um caso recente. O Atlético tem uma dívida bancária de mais ou menos 600 milhões de reais. E essa dívida era responsável somente pelos juros de algo na casa de 25 milhões de reais por mês. Então, o Atlético gastava 25 milhões de reais com a folha salarial do elenco e tinha mais 25 milhões de reais por mês de pagamentos de juros da sua dívida. A dívida bancária de 600 milhões era aquela que mais trazia juros da dívida. Quer ver? Neoquímica, Corinthians, pagamentos
2025. Mas a questão do estádio era algo assim, ó. O Corinthians pagou no ano passado mais ou menos 200 milhões de reais e o abatimento da dívida foi de mais ou menos 50, 60 milhões de reais. Ela cai de 700 para 650. Então, cara, é meio que secar gelo, é um negócio absurdo. Por isso que se você transforma um clube em SAF, você passa a ter uma série de benefícios. O Corinthians estava tentando na recuperação judicial passar a ter um pouco mais de controle em relação às suas dívidas, mas a dívida é tão grande, a dívida é tão pesada que o negócio fica fora de controle, tá bom? O Alan escreve, Breno Bidon e André, se vier a proposta de 25 milhões de euros, leva. Alan, eu posso garantir que hoje o André sai por menos. O Corinthians chegou a recusar 15 milhões de euros do Milan, o Milan subiu para 17 mais 4 em bônus e o Corinthians recusou. Dá para dizer que houve um arrependimento dentro do Corinthians em relação a essa segunda proposta recusada, tá? Sandro Santa Cruz, Nicola, é verdade que o Internacional quer a contratação do André Ramalho do Corinthians? A primeira coisa é ver se o André já estourou o limite de jogos, né? Vale lembrar também que o André Ramalho havia sido contratado pelo Fabinho Soldado, que é hoje executivo de futebol do Internacional, até parece fazer sentido. André Ramalho tem no Brasileirão 6 jogos, então dá para o André Ramalho ser contratado. 1, 2, 3, nas últimas 4 partidas o André Ramalho nem saiu do banco. E o último jogo que ele fez contra o Botafogo não deixou uma boa impressão. O André Ramalho me enganou. Ele começa muito bem no Corinthians, deixando excelente pressão, vinha bem referendado do futebol holandês, salário alto, na casa de R$1 milhão por mês, tá? Mas a verdade é que ele caiu demais de produção. Fala família, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians nesta quinta-feira, agitada com muita informação de bastidores da bola do mercado, agitadíssimo do maior clube do Brasil, o Timão. Então já desde já peça seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para receber as principais informações e atualizações do Corinthians hoje mesmo. A gente vai encerrando a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. Não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Fui.